A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Hoje nós estamos com o episódio 37 e é uma alegria para nós estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus e também tentar eliminar algumas dúvidas, tirar alguns ensinamentos em desacordo com a palavra de Deus, e assim nós seguimos aí no dia a dia. Que a sua vida seja abençoada, você juntamente com sua família, seus familiares, todos. Bem, como nós já entramos no mês de dezembro, mês, no caso do Brasil, é um dos meses mais festivos, melhores do ano, por causa das comemorações aí do Natal e no transcurso também para o Ano Novo. E épocas também de muitas férias, muitas viagens. Bem, então nós temos um tema aqui hoje, também um pouco assim controverso, devido a algumas assertivas, né, que estão vindo aí já desde alguns anos, uns 30 anos para cá, a respeito da comemoração do Natal, Natal de Jesus Cristo. Então nós temos como tema hoje, Natal, festa pagã, Natal, festa pagã. Bem, começando, eu tenho aqui nas minhas mãos aqui um site que fala alguma coisa a respeito dessa festividade, né? E eu quero tecer com vocês alguns comentários aqui e dizer exatamente qual é a orientação bíblica, né? O que a Bíblia diz a respeito desse assunto, desse tema aqui. Bem, no Natal é comemorado, como nós sabemos, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrar em algum comentário bíblico, em alguma tese da palavra de Deus, nós vamos ler aqui alguma coisa que no site aqui eles falam. O Natal, dia 25 de dezembro, comemora o nascimento de Jesus Cristo. E é a figura mais, Jesus Cristo no caso, é a figura mais importante do cristianismo. Bem, na verdade está falando muito aqui em religião, porque Jesus ele não é a figura mais importante do cristianismo. Jesus é a figura mais importante do mundo, de todos os tempos. É a figura mais importante mais importante e poderosa, inimitável, né? Que já pisou aqui na face da terra. Então ele diz aqui que por esse motivo, para os cristãos, trata-se de uma das principais datas comemorativas, ao lado da Páscoa, em que se celebra a ressurreição de Jesus. O dia de Natal é feriado religioso em muitos locais do mundo, não só no Ocidente, no caso, né? Como também, apesar de menos, no Oriente também, no Ocidente, aí, considerando aí, da Europa, né, da África para o Oeste, né, as Américas, mas em termos aí de Ásia, daquelas outras regiões por aqueles lugares, Ásia, África e outras partes da Europa, não tem muita comemoração assim do dia do Natal, mas essa é uma festa que realmente apesar de em alguns lugares ser mais
mais comemorada, mas na verdade ela faz praticamente do mundo inteiro, porque mesmo nos países que têm um domínio islâmico e outras religiões mas tem muitos cristãos também nesses lugares, né, que tem outros tipos de regimes, né, que não o nosso aqui, também se comemora o Natal, às vezes até mesmo de maneira assim, mais discreta, né, por causa das perseguições. Mas ele, no site que eu estou lendo aqui, ele traz uma informação aqui, o seguinte, olha, o Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nesta data, os romanos celebravam a chegada do inverno, que no caso é o solstício de inverno, né? Eles cultuavam o deus Natalis Invicti Solis, que é o deus invicto, né, do Natal, ou sol invicto do Natal. E ainda realizavam dias de festividade com o intuito de renovação. Então deixa eu começar dizendo aqui algumas coisas a respeito disso. Bom, quando o site aqui menciona sobre que o Natal é uma festa pagã, isso não é verdade. Apesar de a comemoração do Natal ser considerada dessa forma, por alguns, né, como se fosse uma festa pagã, e até tem uma porção de deuses que são mencionados e algumas coisas que nem viriam, porque essas coisas vocês podem consultar aí nas diversas enciclopédias aí, na internet mesmo. Vocês vão achar muitas coisas aí que nada tem a ver com o Natal, mas que por costume, né, às vezes participam, são colocadas como parte do Natal, mas muitas vezes não tem nada a ver com o Natal. Mas é interessante ele dizer aqui que o Natal é uma festa, teve origem em festas pagãs. Vamos ver aqui se isso é verdade. Primeiro, ele fala aqui de um paganismo, um deus pagão, chamado Sol Invicto. Mas quando nós vamos consultar a palavra de Deus, nós vemos outra coisa aqui. Olha só, em Malaquias, no último profeta do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, Malaquias, no capítulo 4, versículos 1 e 2, tem um relato aqui do profeta dizendo assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é para a população, o povo, que não teve a preocupação, não tem a preocupação de crer no verdadeiro Deus, de acreditar também no sacrifício de Jesus Cristo, né? E, por consequência, eles não têm a fé cristã, a fé salvífica ou a fé salvadora. Mas a palavra de Deus diz aqui, no texto que nós começamos a ler, mas para vós outros que temeis, que respeitam, né, o meu nome, nascerá quem? Nascerá o sol da justiça. Então, o sol da justiça, é preciso de nós colocarmos aqui os pingos nos is, porque o Deus Sol invicto, que é comemorado em outros lugares e que também tem como referência histórica, né, como um Deus que era comemorado e isso entrou no Natal, não é verdade, entrou na comemoração do Natal, não é verdade, porque já lá, aproximadamente 450 anos antes de Cristo, já se falava nesse sol invicto, ou, na verdade, aí, o sol da justiça, conforme nós lemos aqui. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E quando fala no sol da justiça,
a figura que a Escritura Sagrada aqui se refere é a figura de Jesus. Só que Jesus ainda não tinha vindo e ele viria aproximadamente aí 400 a 420, 450 anos depois dessa profecia aqui que foi profetizada aqui pelo Malaquias, o último profeta testamentário aqui da Bíblia Sagrada. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, nós apresentamos Jesus como a Bíblia apresenta, antes mesmo de Jesus nascer, antes mesmo de se dar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, não é? Já tinha essa menção. E Malaquias não foi o único, nem o primeiro a falar a respeito disso. Temos a respeito disso também o profeta Isaías, também temos o profeta Daniel, temos o profeta Oséias, entre outros mais, além de também a menção de Jesus, ela já vem desde lá dos primórdios da escrita, lá no livro do Gênesis, que fala no capítulo 3, no versículo 15, quando fala a promessa, né, de um Salvador que seria Cristo. Então, Jesus mais tarde, quando ele já está aqui ativo, aqui na terra, pregando o Evangelho, ele se apresenta como a luz do mundo. Ele é o sol da justiça e a luz do mundo. E, na verdade, o Natal, uma das partes que compõe o Natal, é como se fosse assim, festa das luzes, porque tem muitas luzes, até mesmo os enfeites que são colocados, hoje se colocam LEDs, né, e lâmpadas também de vários tipos, de várias qualidades, mas isso já tem tempo que se faz isso. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Ele diz, olha, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer, ele mesmo se coloca como a luz do mundo, como na verdade ele é. E o evangelista que escreveu o Evangelho de João diz bem a respeito disso aí, né? Que a luz veio, brilhou nas trevas. Quer dizer, desde o capítulo 1 do seu Evangelho de João, ele fala de Jesus até o último capítulo, no capítulo 21. Então ele diz a respeito de Jesus. E Jesus é apresentado, então, como a luz do mundo e, na verdade, a única luz que brilha no mundo é a luz de Jesus Cristo. A gente fala assim em termos espirituais, porque qualquer outra menção de luz, espiritualmente falando, que não se refira à pessoa de Jesus, é uma afirmação ou uma conjectura falha e falsa também, porque a única luz que veio de Deus para o mundo é o seu Filho Jesus Cristo, e por isso ele é chamado de o quê? O sol da justiça. E quem está falando no sol da justiça aqui é o próprio Pai, Deus, o Pai, falando através do profeta Isaías. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá, porque ainda faltavam aproximadamente 420, 430 anos para o nascimento de Jesus Cristo. Mas para vós outros nascerá o sol da justiça. E o sol da justiça trazendo o quê? Trazendo salvação nas suas asas. Saireis, quer dizer, com alegria, né? E saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Os bezerros, quando são soltos, eles pulam, eles têm muita alegria, eles saltam de contentamento pela liberdade. E essa liberdade veio trazer também para o povo, e a figura aqui que o profeta está utilizando aqui de bezerros, é que o povo teria alegria por esse sol da justiça que nasceria, então, tempos mais tarde, né, que viria a ser o Salvador do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. Então, luzes, no caso aqui de Natal, quando você celebrar o Natal na sua casa,
Ainda que outros tenham outras concepções, mas se você acender luz em sua casa, lembre-se que você está fazendo uma menção ao sol da justiça, está fazendo menção de Jesus Cristo, tá bom? Bom, vamos ver mais alguma coisa aqui então. A respeito, nós já comentamos isso aqui no ano passado, a respeito da data de que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Então, é colocado aqui, pelo menos aqui no Ocidente, é colocado como o dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é o dia que se comemora o Natal de Jesus Cristo. Bem, isso tem importância? Não, eu não vejo assim com tanta importância, mas não vejo também que seja uma coisa assim, sem importância. Quanto à data em si, tudo bem, porque ninguém sabe até hoje, ninguém sabe, nem vai saber, qual é o dia que Jesus Cristo realmente nasceu. Porque a Bíblia, que é o livro de confiança, não traz essa informação, não traz esse relato aí do dia em que Jesus Cristo nasceu. E é bem provável também que essa data 25 de dezembro não seja a data correta, porque, mas não tanto por causa do dia, mas por causa do mês. Porque, segundo alguns estudiosos, e que a gente tem também estudado e visto, Jesus deve ter nascido, pelo menos em termos aí de meses, ele deve ter nascido aí entre o final de março até o mês de abril. O mês de abril pode pegar também uma parte de maio, mas fica mais concentrada, as pesquisas que a gente faz, fica mais concentrado no mês de abril. Então a gente não sabe exatamente qual o mês, e muito menos o dia em que Jesus nasceu. Mas olha bem, isso não tem tanta importância assim. Por quê? Qualquer que seja a data, que se for comemorar o nascimento de Jesus Cristo, ou seja, se comemorar o Natal, é bem-vinda, não tem problema nenhum. Essa data aí não tem um sentido assim, para nós cristãos, não tem um sentido religioso, um sentido de um mandamento, né, de alguma coisa que tem que ser obedecida ao pé da letra. Não, é simplesmente uma data que já foi acordada, né? Isso já tem aí algumas centenas de anos, que foi acordada, que seria dia 25 de dezembro. Mas qual é o problema? Se for março, um dia qualquer de março não teria problema. Um dia qualquer, por exemplo, do mês de junho, mês de julho, também não teria problema. Algum dia qualquer no mês, por exemplo, de setembro, outubro, não teria problema também. Uma data, o importante é exatamente o significado dessa data aí. Então nós não comemoramos, nós como cristãos que cremos na Bíblia, nós não comemoramos a data 25 de dezembro, mas nós comemoramos o fato de Jesus ter nascido aqui na Terra, e essa data nós usamos também já por uma cultura que já veio aí de centenas de anos, né? Talvez mais de 1000 anos atrás, que colocou-se que fosse 25 de dezembro. Tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. Então você pode celebrar o Natal de Jesus Cristo na sua casa, utilizado aí, na verdade o dia 25 de dezembro nem é tanto utilizado, o que é mais utilizado é o dia 24, porque na noite, né, de 24 de dezembro para 25 é que é comemorado mais fortemente, com mais propriedade, o nascimento de Jesus Cristo. Mas olha só, o que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês, na alma de vocês, internalize isso aí. A importância do Natal. Então, eu estimulo, na verdade, apesar de ter alguns líderes, né, alguns teólogos e tal, que desaconselham a comemoração do Natal, por alguns motivos que eles acham, eu não vejo motivo nenhum que não se comemore.
aliás, ao contrário disso, eu desde criança, eu já nasci num contexto de comemoração de Natal. Então, já tem mais de 75 anos isso. Então, para mim, provavelmente, é a data mais bonita, mais festiva do ano, é o dia do Natal. Apesar de até mesmo alguns cristãos não acharem, não concordarem, tudo bem, eles têm as razões deles, mas não razões bíblicas. Não tem razões bíblicas de não se comemorar. Mas olha só, por que é que nós devemos dar importância ao Natal, ao significado do Natal? Porque o que é Natal? Nascimento. Quer dizer, no dia 24 para 25 de dezembro, ou 25 de dezembro mais propriamente dito, se comemora o aniversário de Jesus Cristo. Então, foi acordado, né, foi combinado que fosse essa data, 25 de dezembro. Tudo bem, então não tem problema nenhum com a data. A questão é exatamente o significado dele. E isso tem um peso muito grande para o cristianismo, um peso muito grande para nós, os cristãos, e eu particularmente amo essa data, a celebração do Natal. Para mim, é a data mais maravilhosa, mais bonita do ano, dia do Natal. E olha só, se você tem guirlandas, árvore de Natal, que é um pinheiro, né, normalmente, se faz presépio, tem bolas, tem sinos, tem lacinhos, tem propagandas, tem o comércio também, né, que vende muito, faz muita propaganda e para oferir bastante lucros, né? A figura também, que não tem nada a ver, a figura do Papai Noel. Então tem muitas coisas assim que são assim, que colocaram como componentes da festa natalina, mas que na verdade não tem nada a ver. Por exemplo, uma rena, né? Várias renas puxando um trenó, né? um carro, né? na neve. Por exemplo, aqui no Brasil, raramente vê cair neve lá no sul, né? E várias nações que tem aqui no Ocidente, neve não faz sentido porque não é o nosso caso aqui. Mas aonde? Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, onde se comemora o Natal, né, pode ter alguma coisa assim, um significado melhor para se falar em rena, falar em um trenó de Natal. Mas agora falar, por exemplo, Papai Noel, realmente não tem nada a ver. Presépio, apesar de mencionar alguma coisa, né, do relato bíblico que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, né, nasceu numa estrebaria, né, foi colocado numa manjedoura, seria um coxo, né, onde os animais se alimentavam, né? Então, presépio, se faz presépios aí, mas isso não tem tanta importância, é apenas uma lembrança, né, que Jesus Cristo nasceu em uma estrebaria, e foi colocado numa manjedoura. Só isso aí, onde depois vieram uns magos do Oriente, né, e trouxeram alguns presentes, né, algumas dádivas, né, ouro, incenso, mirra, algumas coisas, para ofertarem ao novo nascido, né, que é Jesus Cristo, mas não passe disso aí. Agora, guirlandas, Papai Noel, comércio, propagandas, aquela coisa, tudo, lucros, vendas, né? Isso não tem, quer dizer, isso auxilia para que as pessoas comemorem o Natal. Mas, na verdade, o que interessa é a comemoração, é a celebração que se faz intencionando a Jesus Cristo, quer dizer, a celebração de Jesus e do nascimento dele. Agora, aqui sim, a importância extrema, a importância muito grande. Eu vou dizer por quê. Olha, o Natal, para mim, e eu quero que vocês pensem, peço que vocês pensem também dessa maneira, olha que o Natal, imagine bem, se Jesus não tivesse morrido, o mundo estaria perdido, sem nenhuma solução. Se Jesus não tivesse morrido, e ele não tivesse derramado o seu sangue na cruz, não tivesse sido morto, no caso, né?
não tivesse derramado o seu sangue na cruz, não existia nem mesmo o cristianismo. Não existiria o cristianismo. Não existiria, pelo menos o Novo Testamento, não existiria os evangelhos, não existiria a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz. Não se pregaria também a salvação baseada em um Salvador que já teria vindo, não teria isso também. Mas por que acontece isso? Por que milhões, centenas de milhões de pessoas já foram salvas, são transformadas, são mudadas de vida, são libertas, e uma alegria infinda inunda suas vidas, o pecado que eles trazem é perdoado, quer dizer, as multidões de pecados, né, que são cometidos são perdoados. Por quê? Porque se refere a Jesus Cristo. Mas olha bem, olha que coisa interessante. Jesus Cristo morreu, certo? E Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador não só meu, nem só aqui seu, nem só da cidade de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, nem só do Brasil, nem só da América Central e do Sul, não só da América do Norte, nem só da Europa, nem só da África, como da Ásia, mas Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Agora veja bem, por que Jesus é o Salvador do mundo? Vocês já pensaram em termos de Natal? Jesus só pôde morrer aqui, oferecer a sua vida e salvar muitas, milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas. Por quê? Porque Ele nasceu. Jesus nasceu. Essa é a maravilha. Então, se Jesus não tivesse nascido, Ele também não teria morrido, Ele não teria ensinado, trazido para nós, ensinado aos apóstolos, e o Novo Testamento escrito, né, com tantas palavras maravilhosas, tantas histórias tremendas, né? E então, isso tudo é proporcionado é algo dado por Deus, o Pai. Quer dizer, quem fez surgir o Natal foi o próprio Deus. O próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra, e criou o universo. Esse Deus, o Deus que nós pregamos, que é o único Deus que existe, não existe outro, esse Deus que nós podemos dizer assim, Ele é o autor do Natal. Por quê? Porque Ele deu Jesus Cristo para morrer. Lembra-se quando o anjo Gabriel foi visitar a Virgem Maria lá na cidade de Nazaré, da Galileia, em Israel, e o anjo anunciou a ela que ela haveria de ficar grávida pelo poder do Espírito Santo e ela iria ter um filho, e esse filho seria dado a ele o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo como salvaria o mundo dos seus pecados. E Jesus tem esse significado, Salvador. Jesus traduzido significa Salvador. Então, se nós retrocedermos um pouco atrás, retrocedermos muito atrás, nós vamos ver que o autor do Natal, na verdade, é Deus. Deus que é o autor do Natal. Então, como não comemorar uma coisa tão grande dessa? E eu vou ler uma passagem para vocês, aqui que está registrado em Lucas, no capítulo 2, registra aqui, tem esse seguinte registro aqui, preste atenção. Então, eu quero confirmar com vocês aqui o seguinte, sem Natal, não haveria a morte de Jesus. E se não houvesse a morte de Jesus, todos nós estávamos perdidos. Então, aqueles que pregam contra o Natal, que o Natal não deve ser celebrado e tal, vocês estão labutando em erro. Vocês estão errando muito disso.
Quer dizer, uma coisa que o próprio Deus trouxe, vocês estão rejeitando por causa de algumas coisas que foram colocadas como adereços, né, com algumas coisas que nem mesmo realmente deveria ser, não deveria estar constando ou conter no Natal, mas essas coisas não importam. O que importa é o sentido. Então, sem o Natal não haveria a morte de Jesus, porque sem o Natal Jesus não teria nascido. Quer dizer, Natal significa nascimento, então Jesus não haveria nascido. Então, se Jesus não houvesse nascido, não haveria a morte dele também, e não haveria o sacrifício dos pecados, não haveria salvação para os pecadores, não haveria remissão, não haveria perdão, não haveria promessa da vida eterna feita por Jesus Cristo. A luz não brilharia no mundo conforme brilhou e está brilhando hoje, nesse exato momento, aonde você se encontrar, seja aqui no Brasil, seja na África, seja na Ásia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo. A luz está brilhando aí onde você está, exatamente no lugar onde você está. Você pode não enxergar com os seus olhos físicos, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai enxergar, porque a luz brilhou, mas não brilhou só naquela época lá, ela continua brilhando e entrando nas vidas, invadindo os corações, invadindo, assim, na expressão de se dizer, mas está penetrando nas vidas. A luz que, conforme o próprio Jesus Cristo disse, ele como luz do mundo, a luz dissipa as trevas, afasta as trevas. Então, vou ler o relato para vocês aqui de Lucas. Lucas capítulo 2, havia naquela mesma região pastores de ovelhas, no caso, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Isso está falando da região hoje de Israel, a região chamada região dos pastores, o campo dos pastores, nas cercanias de Belém da Judéia. Então, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E olha o que aconteceu. E um anjo do Senhor, anjo de quem? Do Senhor, de Deus o Pai, desceu aonde os pastores estavam, nos campos lá de Belém. E a glória do Senhor, a glória do próprio Deus, brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Olha que maravilha. Eis aqui vos trago boa nova, boa notícia, a maior notícia que o mundo já recebeu, de grande alegria, que será também essa alegria para todo o povo. Qual era essa boa nova? Qual é essa grande alegria que os anjos de Deus, mandados por Deus, lá no campo onde estavam os pastores, que alegria é essa que os pastores receberam então como anúncio? Então o anjo disse assim, é que hoje, naquele dia, o anjo disse para ele, vos nasceu na cidade de Davi é Belém da Judéia, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, essa foi a maior notícia que o mundo já recebeu desde que existe o ser humano na face da terra. Foi a maior notícia que o mundo já teve e que continua sendo ainda a maior notícia. Nunca vai ser dada uma notícia que pelo menos se compare a essa, muito menos maior, nem igual, mas também muito distante de se querer, pelo menos comparar com essa notícia
que a maior notícia do mundo é que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, internautas, o que eu estou dizendo para vocês é que os anjos de Deus estavam anunciando para os pastores de Belém o quê? Estavam anunciando o Natal. Foi a melhor e a maior notícia, a mais poderosa notícia que podia ser dada, e jamais foi dada outra igual e nem vai ser dada. Foi a notícia do Natal. Então, meu irmão, meu amigo, meu amado, celebre o Natal de todo o coração, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Celebre o Natal, porque o Senhor Deus merece essa celebração que você vai fazer no dia determinado lá com você e com a sua família. Deus vai se alegrar muito com isso, que você celebre o Natal, esquecendo de todas aquelas coisas, esquecendo de presépio, de guirlanda, de Papai Noel, de não sei o quê. Essas coisas não importam, não interessam. Mas o verdadeiro Natal, o sentido do Natal, porque você está celebrando a salvação do mundo, o nascimento do Salvador que veio para salvar o mundo. E o anjo continua dizendo para os pastores: isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Bom, depois que o anjo terminou de dizer essa maior notícia de todos os tempos, então, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Milícias são milhares de anjos que apareceram lá para os pastores do campo lá de Belém, naquele dia. Então, milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha só que coisa maravilhosa. A primeira celebração de Natal foi feita com os anjos de Deus, que Ele enviou ao mundo para trazer a maior notícia e a verdadeira luz que ilumina todo mundo. Então, os anjos lá estavam celebrando o nascimento. A primeira celebração de Natal foi feita pelo anjo que deu a mensagem e pela milícia celestial de anjos, incontáveis hostes de anjos de Deus, louvando a Deus naquele momento e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, nós não damos conta de celebrar um Natal como aquele que os anjos celebraram nos arredores de Belém, no campo dos pastores, lá naquele dia que Jesus nasceu. Foi a maior celebração de Natal jamais imitada, jamais celebrada depois, nesses já 2000 anos, que os anjos, 2000 e poucos anos, que os anjos celebraram esse primeiro Natal lá nos campos de Belém, no campo dos pastores em Belém. Então, por isso que eu continuo dizendo a você: celebre o Natal, chame a sua família. Você vai preparar o jantar lá com eles, reúna com a sua família e celebre mesmo, celebre com todo o seu coração, celebre o Natal, que Deus vai se agradar disso, de você fazer isso. Mas celebre assim, com o seu coração, sabendo o que você está fazendo. Você está celebrando o nascimento de Jesus Cristo e concomitantemente, quer dizer, por causa dessa celebração, você está celebrando o aniversariante, né, que é Jesus Cristo, e com isso você está celebrando também a salvação que veio a toda a raça humana. E uma outra coisa que você também pode considerar:
você também está celebrando no Natal, você está celebrando a derrota do diabo e seus anjos. Você está celebrando também a derrota do mal. Você está celebrando a derrota do pecado. Você está celebrando a derrota do ódio. Você está celebrando a derrota de todo o império das trevas. Porque esse menino que nasceu, esse ser que nasceu da parte de Deus, lá em Belém, naquela época, 2000 e poucos anos atrás, ele quem efetuará toda essa obra maravilhosa aí, destruirá todo o poder das trevas, porque a sua luz irradia, não só para a terra, mas irradia para todo o cosmos, para o universo sem fim. É a luz que ilumina todo mundo, e podemos dizer com acerto, ilumina todo o universo. Amém? Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. E olha só, e ausentando-se deles os anjos para os céus, quer dizer, depois de celebrar aquele Natal lá com os pastores de Belém, então os anjos voltaram para os céus, para a glória de Deus. Então, ausentando-se deles os anjos para os céus, diziam os pastores, então, uns aos outros. Então, os pastores começaram a conversar uns com os outros. Dizer, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então, foram apressadamente, eles correram, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, exatamente como os anjos falaram com a notícia que eles deram do nascimento de Jesus. Então, eles vendo aquela cena, eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados então os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhes fora anunciados pelos anjos. Então eu fico com uma alegria muito grande aqui neste momento em transmitir essas palavras para vocês, e por isso é que eu digo, comemore o seu Natal, comemore o Natal como ele deve ser comemorado, mas comemore com a gratidão no seu coração a Deus, agradecendo a Deus por uma dádiva tão especial, tão maravilhosa, o maior presente que a humanidade recebeu, e que o mundo recebeu, que o universo recebeu, naquele dia lá, quando Jesus nasceu, e Maria, depois de ter dado à luz a criança, colocou a criança lá na manjedoura. Então, estava sendo colocado na manjedoura lá, quem? Não era só uma criança. Que estava sendo colocado na manjedoura lá, era o rei de Israel. Mas não era só o rei de Israel. Era o rei do Brasil. Era o rei das Américas. Era o rei da África. Era o rei da Europa. Era o rei da Ásia. Era o rei do planeta Terra. Era o rei do universo, que estava sendo deitado na manjedoura naquele momento ali. Então, meus irmãos, meus amigos, internautas, todos vocês, regozijem-se em Deus. Então, essa notícia aí do Natal, celebre o Natal com sua família. E não só celebre ele, mas fale dele também. Fala do Natal. Quando você vê alguém falar contra a celebração do Natal,
Tenha compaixão dessa pessoa, tenha dó dessa pessoa, porque ela não sabe o que ela está falando. A maior notícia de todos os tempos. Nunca houve, não só no planeta Terra, mas em lugar nenhum do universo, nunca houve uma notícia tão grande, tão poderosa, tão majestosa, tão reticência, tão grande, sem palavras, como essa notícia lá. E também essa celebração que os próprios anjos celebraram, miríades, milícia celestial, celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Aquele que, e olha só, alguns não ficaram satisfeitos com o nascimento de Jesus Cristo, porque os próprios pastores e também aqueles magos que vieram do Oriente trazer ofertas lá, trazer perfumes, trazer algumas dádivas, eles sabiam quem é que tinha nascido. Então eles perguntaram, onde está nascido o rei dos judeus? Então havia um rei em Israel, o rei Herodes. Esse rei, ele mentiu para os magos, dizendo assim, olha, vão procurar aonde nasceu essa criança para que eu também possa ir lá adorar essa criança. Mas não, aquilo era uma palavra diabólica que o rei Herodes estava falando. Por quê? Porque o rei Herodes ficou com medo de ser destronado do seu trono, de sair do seu trono porque havia nascido um rei lá, e que disseram para ele que era o rei de Israel. Coitado de Herodes, ele não sabia o que estava falando e o que estava fazendo, porque, na verdade, lá em Belém tinha nascido, quando ele soube a notícia, não foi só o rei de Israel, não. Nasceu o rei do universo. Nasceu o rei do universo. O rei de tudo e de todos. Aquele que deve ser glorificado, exaltado e celebrado, Natal dele na sua casa, no meio dos seus parentes. Fale então do Natal como você nunca falou na sua vida. E aproveite falando do Natal, diga para as pessoas que te ouvirem a respeito do Natal, o que é o Natal, explique para eles o que é o Natal e diga para eles que o Natal proporcionou a eles a salvação das suas vidas, porque somente com o nascimento, somente com o Natal, é que Jesus Cristo pôde também morrer e dar a sua vida e resgatar a humanidade da perdição eterna, resgatar o homem, resgatar o ser humano da perdição, da maldição eterna, porque Jesus nasceu, mas se ele não tivesse nascido, não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, o mundo então estava em trevas e não tinha salvação para ninguém. O que seria de nós? O que seria de nós? Ninguém nem pode imaginar o que seria de nós. Seríamos apenas pessoas condenadas à morte eterna. Mas porque Jesus morreu, é que nós somos salvos. E porque Jesus morreu porque nasceu. E porque ele nasceu, você pode falar isso com toda a autoridade, que Deus te dá autoridade para você falar do Natal de Jesus Cristo. Aquele que providenciou, que proporcionou que Jesus pudesse morrer e oferecer a sua vida em resgate do mundo, em resgate da humanidade. Digam todos comigo, juntos comigo, amém, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos aqueles que acreditarem nesse Natal, o Natal verdadeiro, o Natal puro, o Natal sem deturpação, mas o Natal de Jesus, que proporcionou a morte de Jesus e proporcionou a salvação para todo ser humano. Amém?
Deus que abençoe a sua vida, que você seja tocado por Deus e você seja também, a sua vida seja usada para ser tocada por Deus, para tocar também as vidas das pessoas que te ouvirem falar do Natal e você defender. Se você não tinha uma mensagem para pregar, ou agora você tem. Você tem uma mensagem, você pode chamar as pessoas para comemorar o Natal de Jesus Cristo na sua casa, ou na casa de um parente, ou aonde quiser, e você aproveita a oportunidade e dá esse testemunho, fala para eles o que é do Natal, o que é o Natal, qual o significado, e diz para eles o que é, e convida essas pessoas para celebrar conjuntamente com você o Natal de Jesus Cristo e receber, não só celebrar o Natal, mas receber o aniversariante, aquele que faz aniversário no dia do verdadeiro Natal, ele receba esse aniversariante dentro da sua vida, como Senhor e Salvador, não agora mais numa manjedoura, mas entronizado na sua vida. E você pode levar essa mensagem no dia de Natal, tá bom? Deus que abençoe a sua vida, juntamente com a sua família, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.